Olá, meu nome é Caleb Guerra e esse é o Bienal do Livro, o podcast sobre literatura chinesa. E o tema do episódio de hoje é O Império da Moda, a primeira guerra comercial da China antiga. Nós vamos falar de história e da sensibilidade que todos deveríamos ter para ler o mundo ao nosso redor. Bora lá? Se você me ver andando pelas ruas aqui da minha cidade, provavelmente vai estar olhando para um rapaz usando cinza. Camiseta cinza, shorts cinzas, um tênis branco contornado por 2 ou 3 tonalidades diferentes de cinza e um boné provavelmente cinza. Eu sou um cara pouco criativo para roupas. Aliás, sempre quando eu acho alguma coisa em lojas de roupa que eu gosto muito, eu compro 2 ou 3 da mesma coisa. Então sim, abrindo meu guarda-roupa, você verá em sequência uma calça, mais uma da mesma calça, outra da mesma calça ainda, camiseta cinza clara, camiseta cinza escura, outra cinza clara igualzinha à primeira e olha, de repente uma camisa talvez, mas cinza. Também tem uma camisa azul ali no meio, uma branca, mas novamente você vai ver uma outra cinza. E por aí vai. E a verdade é que eu, particularmente, me importo pouco. Porém, uma pergunta inédita essa semana me fez pensar muito sobre o assunto de roupas e o contexto social. Um querido amigo meu, depois de ter conversado por vídeo comigo várias vezes no decorrer de um mês inteiro, virou para a tela e mandou essa pergunta aqui. Meu querido, você não lava essa camiseta aí nunca, não? Eu, claro, sei bem de quantas camisetas cinzas idênticas existem dentro do meu guarda-roupas. Ele não. Mas a questão é que eu tenho roupas coloridas, eu tenho camisas diferentes. E por que não as uso? Simples. Eu justifico dizendo que falta oportunidade para usá-las agora. Imaginem vocês, pandemia, isolamento, eu trabalhando em casa desde março de 2020, numa cidade onde meia dúzia só de pessoas sabem que eu existo e onde eu saio literalmente só para fazer exercícios ou caminhar. Estranho seria ser visto com uma camisa amarela florida e um sapatênis descendo o barranco do bairro. Então, pensando sobre o assunto de forma mais ampla, o que eu visto facilmente reflete o que está acontecendo no meu país. E de fato, Diana Vreeland, aclamada como The Empress of Fashion, ou a Imperatriz da Moda, colunista e editora da revista Harper's Bazaar entre a década de 30 e a década de 60, ela disse um dia, numa entrevista, a seguinte frase: moda faz parte dos ares de cada dia e muda o tempo todo, seguindo todos os acontecimentos. Nas roupas, você consegue até mesmo ver uma revolução se aproximando. Nas roupas, dá para ver e sentir tudo. Palavras de Diana Vreeland. E a história de uma das primeiras, se não a primeiríssima guerra comercial chinesa, exemplifica bem essa questão. Durante o período das primaveras e outonos, que durou mais ou menos desde o ano de 700 até o ano de 400 a.C., no território chinês imperava vários estados pequenos que conviviam cada um tentando crescer mais que o outro. Eram vários desses estados, cada um com a sua família real, seu exército, seu povo e seus costumes peculiares. Num determinado momento da história, 5 desses estados cresceram e se tornaram os 5 hegemônicos, ou os 5 tiranos. Por quê? Porque esses estados inflaram à custa de pequenos outros estados serem engolidos por eles. E naquela época ganhava realmente quem tinha o maior poder militar ou a melhor estratégia. O maioral desses 5 estados era um chamado Qi. E Duque Huang de Qi era o cara. Mas longe de ter feito um nome para si mesmo sozinho, o Duque Huang de Qi tinha um conselheiro um tanto quanto brilhante demais, e seu nome era Guanzhong. Conselheiro da corte, Guanzhong entendia muito de economia. Para ele, investidas militares para avançar e anexar territórios de estados vizinhos pequenos
era tanto perda de tempo quanto um risco desnecessário. E suas especulações e ideias foram finalmente ouvidas quando, contra o seu conselho, no ano de 638 a.C., Duque de Yuan decidiu atacar o estado Song e falhou miseravelmente porque o Duque de Song, na época, tinha tratados com outros estados maiores que vieram ajudar na hora da guerra. Então, depois dessa falha militar, as alternativas mais inteligentes de Guangzhong começaram a ser respeitadas. Na época, o Duque Huang de Qi tinha 2 pequenos vizinhos, o estado de Lu e o estado de Liang. E foi se aconselhar então com o Guangzhong. Este, por sua vez, disse o que sempre dizia: conflito armado aqui é desnecessário porque custa muito e o risco é alto. E a grande sacada de Guangzhong então foi econômica. A economia dos 2 estados vizinhos na época dependia muito da produção agrícola e da tecelagem, especialmente de um tecido chamado ti, que era uma mistura de algodão com seda. O tecido ti, aliás, não era produzido no estado de Qi, o estado maioral. Então a ideia de Guangzhong na prática foi a seguinte e funcionou conforme vos conto. Ele aconselhou ao duque que começasse a usar somente roupas com o tecido ti. Reunião com ministros, vista o ti. Vai dar uma volta pelos jardins do palácio, vai de ti. Alguma oportunidade onde o povo vai te ver, ti no corpo. Mas não só você, duque. Fala para todos os ricos do estado, todas as famílias influentes e nobres começarem a usar o tecido ti. Desde a família real até as famílias aliadas da província, até as da fronteira. O tecido macio e bonito dos estados vizinhos era para ser usado sem moderação. E isso criou, claro, uma nova onda de moda. O tecido ti se tornou fashion, roupa da realeza, porém relativamente barata e acessível. Não é nenhum produto difícil de se encontrar e realmente não era caro na época. Então, o que se via nas ruas do estado Qi naquela época era uma nova tendência fashion. O tecido começou a ser usado nas roupas, nas faixas, nos sapatos, nos laços que iam nos cabelos de nobres e pobres. E isso deixou o povo dos estados vizinhos bêbados na ideia de enriquecer com a oportunidade que o mundo da moda estava oferecendo pela demanda crescente do tecido de seda e algodão. Então, algumas famílias desses estados vizinhos, do estado de Lu e do estado de Liang, grandes, por exemplo, que tinham seus, 10 filhos trabalhando na plantação, começaram a tirar metade desses filhos do trabalho no campo para colocá-los no ramo da tecelagem. Guangzhong ficou, então, extasiado com os relatos que vinham dos vizinhos e mandou o duque intensificar o uso do tecido e a divulgação dessa nova moda pelo país. Depois de pouco mais de um ano, Guangzhong disse para o duque: já deu. Exatamente. Pare imediatamente de usar o tecido ti, produzido em massa agora nos estados vizinhos, e use somente seda pura importada de outro lugar. Não só isso, proíba o seu povo, todo o povo do estado Qi, de usar esse tecido. E aqui Guangzhong foi o grande vencedor da questão toda. Com tecidos sobrando e bem menos produtos agrícolas, comidas em geral, para exportar, o desespero tanto no estado pequeno de Lu quanto no estado pequeno de Liang foi generalizado. Até porque nesse meio tempo, quando eles pararam de trabalhar nos campos e produzir comida, a jogada também envolveu o estado de Qi produzir ainda mais grãos para não ter falta no seu próprio território e para exportar para os seus vizinhos, fazendo desta forma com que eles ficassem completamente dependentes do que era importado do grande estado de Qi, que agora tinha comida em abundância. E a jogada foi tão bem pensada que, proibindo o tecido de entrar no estado de Qi dos seus pequenos vizinhos, Guangzhong também sugeriu a proibição dos seus produtos agrícolas
de serem exportados para esses vizinhos que agora tinham muito tecido e pouca comida. E essa foi a bala de prata de Guangzhou. A partir desse momento, uma imigração em massa de famílias dos dois estados pequenos começou a acontecer, na expectativa de encontrar terras e sustento para suas famílias de agora tapeceiros desempregados e famintos. Não muito tempo depois, os duques desses outros estados se renderam ao estado Qi. Juraram então a honra devida a ele e assinaram tratados e foram, no decorrer da história, inescapavelmente engolidos pelo grande estado de Qi. Bom, Guangzhou não entrou para a história sendo conhecido como o imperador da moda, mas talvez deveria ter sido. Estrategista político e economista, soube usar bem a seu favor a vontade humana eternamente vigente de se igualar a todo mundo e seguir as últimas tendências do mundo da moda. Talvez, se a Diana da Harper's Bazaar fosse contemporânea de Guangzhou e vivesse em um desses dois estados pequenos que foram enganados pela vaidade do maioral vizinho, seu plano teria ido por água abaixo. Talvez ela teria pego no ar que algo estava para acontecer e algo de muito errado estava para acontecer. Mas a moral da história de hoje é: o mundo pertence, de diferentes formas, a dois tipos de pessoas. O primeiro, aquelas pessoas que têm alternativas. Guangzhou viu baixas militares demais para simplesmente não ter nenhuma ideia melhor para conquistar os seus vizinhos. E foi o que ele fez. O mundo começa pertencendo a quem com paciência inova e tenta de forma diferente. Mas também o mundo pode pertencer a quem consegue enxergar os detalhes e não se curva aos que vivem alterando suas estratégias em busca de poder e prestígio. Lao Tzu, o grande filósofo taoísta, dizia que Tao é simples, as pessoas é que gostam de atalhos. Esse povo da corte que fica usando túnicas elegantes e ornamentos enquanto os celeiros do povo estão vazios, é esse povo que não entende, nunca vai entender a simplicidade de Tao. Se ele, talvez, tivesse servindo de conselheiro a algum dos duques dos estados pequenos que foram engolidos pelo próprio despreparo, talvez nada disso tivesse acontecido. Então, meu querido ouvinte do Bienal, nenhuma informação social é dispensável para aqueles que desejam viver da forma menos anestesiada possível. Em seu livro, sim, porque ele escreveu muita coisa, Guangzhou deixa claro sua lógica e escreve o seguinte, abre aspas, o oceano não dispensa uma gota de água sequer. E o resultado é a sua imensa vastidão. A montanha não dispensa nem um pedregulho sequer. E o resultado é a sua imponente grandeza. Um único detalhe de observação muda tudo. Se você andasse nas ruas do estado de Qi, mais ou menos ali no 7º século a.C., você teria a oportunidade ou de se igualar à moda e fazer igual, ou se preparar para uma grande convulsão social que estava prestes a acontecer enquanto políticos e economistas moviam suas peças em seus tabuleiros estratégicos. Entender que você faz parte de um mundo que te antecede com pessoas e interesses que começaram bem antes de você existir, faz parte de conseguir entender onde a sua história pessoal se encaixa da melhor forma e quais desses interesses, no fim das contas, você vai querer servir. O começo da sabedoria é não dispensar nenhuma gota e nenhum pedregulho, todo detalhe conta. Tudo faz parte do contexto do tecido social que você está. Se você olhar no espelho agora, o que diria que está acontecendo com o mundo ao seu redor? Quais informações sobre política, clima, sociedade e cultura você carrega estampado em você? E eu acredito, querido ouvinte, querida ouvinte do Bienal, que saber responder a essas perguntas também é algo que faz parte da vida de quem quer crescer em sabedoria. Bom, meu nome é Caleb Guerra e esse foi mais um podcast do Bienal do Livro. O podcast Bienal do Livro é parceiro da Aboio, não sei se vocês sabem. A Aboio
É uma revista multimídia e produtora independente. Confere lá no site www.aboio.com.br tudo o que eles já fizeram e fiquem ligados também tanto nas redes sociais da Aboio quanto nas redes sociais do Bienal do Livro. Um grande abraço e até a próxima.